Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, que ótimo, hein? Que ótimo. Por aqui sempre ótimo. Hoje é sexta-feira, Dia Internacional da Alegria. Aliás, todo dia tem que ser dia da alegria, né? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje vou entrevistar um amigo aqui, Dr. Carlos Eduardo Botelho, especialista em reabilitação oral. A gente vai conversar com ele, tem muitos problemas que às vezes nós temos e não sabemos de onde vem. De repente você vai acabar descobrindo hoje aí. Carlão, desculpa a intimidade, mas que bom tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar nosso convite. O prazer é meu, Alberto. É bom sempre estar junto com os amigos. Né? Carlão é uma das pessoas mais gentis que eu conheço, simpático, agradável demais. Quando me perguntaram hoje pela manhã, escuta, esse convidado seu amigo aqui, como é que ele é? Eu falei, como assim, como é que ele é? Não, ele gente, é super legal, o cara é muito gente fina. Carlão, diga. Deixa eu primeiro já falar deixa eu tentar te identificar aqui um pouquinho, né? Passar um pouquinho aqui do que você faz. Dr. Carlos Eduardo Botelho é formado pela PUC Campinas, é especialista em disfunção da ATM e dor orofacial. Especialidade essa que foi reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia em virtude de novos desafios em saúde bucal do século XXI. Pós-graduado em cirurgia e traumatologia bucomaxofacial, implantodontia cirúrgica e protética, é credenciado pelo CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, a usar a tecnologia laser nos mais variados tratamentos em que essa terapia se mostra necessária ou se mostre uma opção vantajosa. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bom. Você não é cirurgião bucomaxofacial? Não, eu fiz a pós-graduação, mas eu não sou especialista. Tá. O especialista, ele está credenciado a trabalhar dentro do hospital. Tá. Essa é a função dele. O que ele faz? Ele faz cirurgia ortognática, aquelas em que o queixo está para frente, então você recua. Trabalha muito com o ortodontista, né? Tá, quando essa há é um a função acidente dele. e tal. Também trabalha com traumas, né? Então... Mas, por exemplo, o cirurgião, após um acidente, ele arruma a parte facial, a parte estética, mas a parte toda de dente, aí já é outra coisa. Aí vai para o consultório, A primeira fase, que é do acidente, cuidar do paciente traumatizado ou politraumatizado, no hospital, aí sim, é o cirurgião bucomaxilofacial. Essa é uma atividade dele. Uma outra atividade é quando o paciente ele vai ao ortodontista e aí o ortodontista detecta que ele vai precisar fazer uma cirurgia para arrumar o quê? A mandíbula, a maxila, que está para frente ou está para trás. É muito fácil você lembrar de quem lembra do Noel Rosa, né? Que tem aquele queixo para trás. Exatamente. Então coloca para frente, mas tudo isso depois de passar para o ortodontista. O queixo você consegue colocar para frente, mas você pegar alguém que tem o queixo para frente e conseguir fazer composição como o Noel fazia, já é muito mais difícil. Não, aí é outra coisa. Aí é outro talento. É outro talento. É outra coisa. O Carlão, hoje eu ouvi o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falando que o Ministério da Saúde vai abrir 10 mil consultórios odontológicos e vai investir cerca de 350 milhões e tal. Primeiro, você sabia disso? E segundo, é muito ou é pouco o número de consultórios que serão abertos? Alberto, pensa assim, o Brasil, então vamos falar do ministro, não do secretário do Estado. Como ministro, tem que pensar no país. Então, esse volume de consultório, primeiro, para onde vai? Em que região isso vai ser instalado? Que profissionais vão atuar? Eu não sei qual é a ideia do Ministério, quais profissionais a trabalhar nesses consultórios, qual é a diretriz deles, não sei. No entanto, eu penso assim, o mínimo possível que for colocado já é de grande ajuda. Aqui a gente tem que pensar assim, nós moramos numa região que não é tão carente de atendimento. Verdade. Mas o Brasil, ele por ser quase continental, ele tem alguns rincões que precisam de um atendimento odontológico. Sem dúvida. Então, nesses lugares, eu acredito que sejam muito mais necessários essa visão do ministro. Agora, eu não sei para onde que eles vão colocar. Eu ouvi o ministro falar hoje também que 30% dos dentistas no Brasil trabalham para o Estado, é isso?
Mas quando ele fala trabalhar para o Estado, o que é? É funcionário do Estado ou atendem pelo SUS ou coisa parecida? Então, são funcionários concursados. Concursados. Eles trabalham para o Estado, sim. Tá, então não é, por exemplo, não é qualquer... Para a pessoa ter um atendimento odontológico pelo SUS, tem que fazer aquele... Tem que ir no consultório do governo, tem que ficar naquela fila, ele tem que ir tudo. no posto de saúde, se inscrever, tendo vaga, ele é atendido, salvo quando ele tem alguma emergência. Tá. Então, também tem essa Agora, atividade. e como é que é? Em termos de medicina hoje, nós estamos extremamente carentes. E como é que é na parte odontológica, junto ao governo? Tudo que você vê junto à medicina não é diferente para a odontologia, não, porque é saúde. Então, quando você pensa em saúde, é um bloco só, né? O ser humano, ele é grande. Então, você tem que pensar em boca e no resto do corpo. Então, médico, dentista, fisioterapeuta e todas as áreas. É uma cadeia enorme, É uma cadeia enorme. Então, o que você puder, o que o ministro puder trazer de profissionais para atender a população, é sempre muito bem-vindo. Muito bem, Carlão. O que é a disfunção da ATM? O que é a ATM? ATM, vamos lá. ATM, letra por letra, quer dizer articulação temporomandibular. É uma articulação que fica aqui nessa região próximo do ouvido. Tá? Então é uma articulação entre o osso temporal e a mandíbula, a cabeça da mandíbula, o côndilo. Tá? Essa é a articulação temporomandibular. Muito bem. E aí você vem falando assim, disfunção. O que é disfunção da ATM, né? São os problemas que acometem essa junta, essa dobradiça que a gente tem. Isso é uma articulação. É uma articulação igual do punho, do cotovelo, do joelho, por aí vai. Mas na teoria, por exemplo, na teoria, a articulação do braço, do punho, teria que ser muito mais complexa que a da ATM do que essa, porque essa aqui é uma só, é só isso aqui que faz, não é isso só? Não. A articulação da ATM ela é muito complexa, Alberto. Por quê? Você tem todos os movimentos de todos os animais. Você faz o movimento de um boi, você faz o movimento de um rato, você faz o movimento para todos os lados. Né? Você joga a mandíbula para frente, para trás, para os lados, em diagonal. Então, é uma articulação extremamente complexa. Né? Então, não é assim. E ele tem ali naquela região o ouvido, que qualquer coisa que você tenha de dor na articulação reflete no ouvido. E aí a coisa começa a complicar. Muito. Tá vendo o movimento ali? Eu tô vendo. Não, aí eu comecei a fazer eu mesmo o movimento aqui para lá, para cá, para frente, para trás e tal. A gente realmente tem... É muito complexo. Veja todas essas partes que vocês estão vendo na televisão aí de vermelho, são a musculatura. Então não é um músculo, são vários músculos que sustentam essa região. Muito bem. E sem contar que ali a gente deve ter uma força monstro, né? Tem. Lembra do Holyfield que perdeu um pedaço da orelha com o Mike Tyson? Sim. E lembra que o Mike Tyson estava ainda com um protetor na boca. Né? Então você vê que a força é muito grande. Você pode ter mais ou menos algo em torno de 90 a 100 quilos por milímetro quadrado de força. É muito, né? É muita força. Dizem que a maior força do ser humano está no maxilar inferior, é verdade? Não sei, mas ela é bem grande. Não é fácil, é bem grande. Bom, como uma orelha. Muitas pessoas no Brasil têm problema nessa articulação? Acredita-se que coisa de 30% da população mundial tem esse problema. Então você imagina o volume de gente. Né? 30% é muita gente. Isso é causado por falta de dentes? O que é que pode trazer essa complicação, doutor? Não é só a falta de dentes. Vamos pensar assim, olha. O início de tudo isso ocorre geralmente na musculatura. O primeiro sintoma que o paciente vem relatando é a dor de cabeça, a dor do desconforto facial. Geralmente começa assim. Depois é que começa os estalidos, começa a dor no ouvido, o zumbido e por aí vai, né? Então, o que eu acredito muito hoje é que está muito relacionado à tensão nervosa. Então, hoje em dia, as pessoas passam por uma série de problemas emocionais. E a emoção, ela vai repercutir no seu organismo em algum lugar. Ela pode repercutir no intestino, no estômago, na pele, no cabelo. E a boca não podia ficar fora disso, né? Então, quando a pessoa está tensa, você pode perceber que ela, às vezes ela está mordendo. Tem pessoas que vão dirigir no trânsito
E ela está mordendo. Sem contar algumas que ficam mascando chiclete o dia inteiro. Também ajuda, né? Ajuda. Mas é um mal isso. Ajuda a piorar, né? Ajuda a piorar, né? Ajuda a piorar. Porque eu vou contar um caso aqui que aconteceu comigo, que como narrador de futebol, eu uso bastante essa mandíbula aqui para cima, para baixo e tal. E lá perto dos anos 90, eu sentia de manhã que eu levantava e mexia assim, dava um estralinho. E isso foi piorando, até um dia que ela começou a travar. Aí eu tossia, mexia e tal, para ver se mudava. E mudava. Voltava a falar. Até que um dia não mudou mais nada, doutor. Aquilo travou que eu não conseguia abrir a boca. E eu não estava nem preocupado que eu ia ficar sem comer. Eu estava preocupado com não poder narrar o futebol. E consegui, depois fui ao médico e tal. Resolvi esse problema com um aparelhinho que eu uso toda noite desde 1990. É isso mesmo. É assim que a coisa funciona. Geralmente é por aí. A placa miorrelaxante, como já diz o nome, ela vai relaxar essa musculatura. Quando você começa a morder muito, né, essa região começa a sofrer. Por quê? Porque aqui você tem um disco articular. O que é um disco articular, para quem está em casa não tem uma ideia? Imagina o joelho, não tem o menisco? Sim. Tá. Então aqui eu vou ter o menisco, mas ele é o disco. É uma outra coisa, mas a ideia, olha lá. A ideia é isso? Isso aí é a abertura e fechamento da mandíbula. Então, olha, abrindo devagar, você vê que tem a cabeça da mandíbula embaixo, ela vai abrindo a boca. O que fica entre um osso e outro é o disco. Essa é uma abertura normal, tá vendo? O disco é o quê? Uma cartilagem? É uma cartilagem. Então, quando você começa a morder, como você falou, fica mordendo, o que acontece? Essa região, ela fica danificada, ela começa a danificar. Lembra que também, como você trabalhou demais com a musculatura, ela fica cansada. Quando coloca a placa, como diz o nome, miorrelaxante, ela relaxa a musculatura, você passa a ter um maior conforto. Então ela coloca ali uma placa com um pouquinho mais alta, essa daí já é uma situação em que tem uma degeneração quase que completa. Tá osso com osso ali quase, osso com osso, exatamente. Aí quando tem o estalo. Quando você vê que abre a boca e dá aquele deslocamento do disco, você ouve aquele estalido. Olha lá. Sem contar a dor, hein, doutor? Às vezes não tem. Não, mas às vezes, tudo bem, mas às vezes já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com muitas pessoas, vai morder alguma coisa diferente, um pouquinho mais dura e dá, como se tivesse aberto alguma coisa assim. Sim, porque aí no caso o disco ele corre e aí a cabeça da mandíbula, o côndilo, pega numa região que não é a cartilagem. É uma região vascularizada, inervada, mais mole, e aí dói, aí dá uma inflamação. E que muitas vezes o paciente ele relata que até inchou. Ele põe a mão e fala, tá meio inchado. É comum isso acontecer. Quem tem problema de ATM, o que tem que fazer? Procurar, claro, o profissional para cuidar. Primeiro ele precisa identificar que o problema é de ATM, porque muitas vezes acomete como dor de cabeça. O paciente, a primeira coisa que ele sente é dor de cabeça, dor nos olhos, então ele vai procurar quem? Um médico. Ele vai no neurologista. Existe uma região da cabeça mais específica que doa, não? Não. Pode doer em qualquer lugar, na têmpora, em cima, na nuca, qualquer lugar. Então ele vai procurar um médico, que é natural. Normalmente ele vai no oculista, que ele acha que é da vista. Vai, aí o oftalmologista vê que não precisa, aí vai para o neuro, vê que não precisa, até chegar no consultório do dentista. Eu falei oculista, mas eu queria falar oftalmologista. Muito obrigado. Entendeu? Então aí chega pra gente. Então quando vem esse paciente, ele já vem com um diagnóstico quase que pronto. Às vezes vai no otorrino, porque está com dor no ouvido. Então o dentista é o último lugar que ele vai? Geralmente. Dificilmente ele vem primeiro pra gente. Por quê? Porque acomete primeiro essas dores, aquilo que eu te falei. Sente a dor na musculatura e essa musculatura doendo, dói aonde? Dói na cabeça, dói no olho e por aí vai. Entendi. Então ele não vem na gente primeiro. E o bruxismo? O que vem a ser o bruxismo? Então, bruxismo. Bruxismo é quando você começa a ranger o dente. O ranger do dente é o que se dá o nome de bruxismo. Porque tem pessoas que ficam apertando o dente. Então anda, como falei, está dirigindo, fica tenso no trânsito e morde. Então isso é a mordedura. Quando você passa de noite ranger o dente, aí isso é o bruxismo. E o bruxismo, inclusive, desgasta o dente, né? Desgasta. Mais os de baixo, né?
desgasta por igual. Por igual? Por igual, por igual. E o bruxismo também se corrige com plaquinhas para dormir, é isso não? Então, o bruxismo é uma consequência, Alberto. Aí que tá. Qual é o problema principal? Né? É o fundo emocional. É o que a gente vê muito no consultório. Então, as pessoas passam por um período de estresse, enfim. Eu brinco muito, vai entrar na faculdade, vai casar, vai descasar. Não nada disso, basta viver no Brasil atualmente. Também. E aí a pessoa começa a ranger o dente. E você nota no consultório que tem crianças que rangem o dente. Por tensão? Sim, por tensão. Já que você falou do Mike Tyson aqui, né? Aquela proteção que eles lutam, que eles usam para lutar, que é nem sei como é que é. Protetor bucal. Protetor bucal. Isso. Aquilo pode ser... As pessoas podem dormir com aquilo para evitar um bruxismo? Não é legal. Não é legal? Não. Porque aquilo é feito para uma luta. Tá. Né? Ele não é tão confortável para você dormir. Imagina. Porque ele trava, né? Você tem a mordida de cima e a mordida de baixo. Ele se encaixa num dispositivo. Tá? Já a plaquinha que você usa, né? É só numa parte, a parte superior, e a parte inferior fica solta. Mas evita o bruxismo também. Aqui eu uso sim. O bruxismo você não vai impedir. Porque ele vai querer, de qualquer forma, ranger. É aí que eu falo. A parte emocional, ela vai estimular você a ranger o dente. Entendi. O dispositivo de boxe, aí no caso, ele vai travar essa mordida. Entendi. Agora, por exemplo, algumas vezes eu ouvi do meu dentista que eu tenho mordida cruzada. O que é mordida cruzada? Mordida cruzada é o seguinte: a arcada superior, ela se encaixa por fora da arcada inferior. Sim. Então, se você olhar no sorriso de alguém, os dentes superiores, na frente, são um pouco mais eles se encaixam em cima dos inferiores, tá certo? Quando você tem o inverso disso, aí que se chama de mordida cruzada. Mas eu não tenho, não. Não, em algum lugar, não necessariamente na frente, em algum dente. Entendi. Você pode ter o sorriso aqui certo, mas lá os dentes do fundo pode ter essa mordida cruzada. Não é toda a arcada, em um lugar. E aí a pessoa tem que corrigir isso? Seria bom, porque na verdade é o seguinte, você tem um padrão. Então imagina que Deus te fez com um padrão. Quando você foge desse padrão, você vai ter com o tempo alguns problemas. Então é bom ser corrigido isso, sem sombra de dúvida. Vamos voltar ao projeto original. Se o projeto é esse, muda. E essa correção você faz? Não, eu não sou ortodontista. Quando esse é o ortodontista? Esse é o ortodontista. Quando tenho isso no consultório, eu encaminho para uma colega que faz a parte de ortodontia. Cada coisa, não é? Aliás, hoje, antigamente, doutor Carlos, você ia você tinha um médico que era tudo, médico clínico geral, ele era seu, ele ia na tua casa. Você tinha um dentista que fazia tudo. Antigamente eles tiravam muitos dentes assim, meio que a revelia, né? Era outro conceito, né? Na verdade, não tinha esse conceito. É tudo especialização, né? Sim. Especializado nisso, especializado naquilo, tudo assim. Reabilitação oral. A boca necessariamente não precisa estar toda estragada, pode qualquer coisinha já começar a reabilitar. Aliás, é melhor, né? Sem dúvida. E a saúde começa pela boca, dizem, né? Começa. E é uma verdade, né? Começa. Cada dente tem uma função aqui, né? Porque senão, por exemplo, o dente do siso tem alguma função? Tem. Tem também? Muita gente acha que o dente do siso, ele não tem função nenhuma, vamos tirar. Então, não é assim. Tem paciente que chega no consultório e fala, queria tirar o dente do siso. Eu falo, mas pra quê? A hora que você vai olhar, ele está em oclusão, está mordendo, não tem razão. Então você tem que ver por quê. Perfeito. Tem uns que tem razão, então você vai e faz a cirurgia remota. Mas e o dente do siso, o material do dente do siso é igualzinho a qualquer outro dente? É um dente. É um dente normal? É um dente normal. Siso, em grego, quer dizer sabedoria. Sabedoria. Então por quê? Porque vai tirar sabedoria? Vai tirar sabedoria. Você vai perder o juízo, aí você já viu o que vai acontecer. Mas aí um garoto com 18 anos na Grécia Antiga, o que caracterizava ele? Era o dente do siso. Então ele já era adulto, então teria sabedoria. Então o que caracteriza? O dente terceiro molar. O terceiro molar é o dente do siso. Muito bem. Como é que é feita assim, a avaliação para saber se a pessoa precisa fazer uma restauração, aí, uma reabilitação oral?
Alberto, é assim, olha, a odontologia, antigamente, ela era curativa. O que é isso? Estou com um problema, vou lá no dentista e ele resolve. Hoje, não. Hoje ela é preventiva. Então, desde as crianças, você vai lá na idade mais tenra, acabou de nascer, você já começa a ter os seus cuidados, e aí você evita perder dentes. Então, pode aparecer uma carizinha ou outra ao longo da vida, mas essa geração que está aí não é para perder dente. Por quê? Porque nós temos uma filosofia preventiva. Agora, às vezes acontece de você vir perder dente, sofrer um acidente, por aí vai. Então, quando você vai piorando a situação da boca, com perdas de elementos, aí sim você faz a reabilitação. O que é isso? É botar de volta à boca aquilo que ele perdeu, em função estética. Muito bem. E o implante é uma das principais coisas dessa reabilitação. Aliás, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o implante, que é uma das suas especialidades, tá certo? Sim, sim. Hoje qualquer pessoa pode fazer implante? Qualquer pessoa pode fazer. Ele seja bem indicado a colocação do implante, pode, não tem restrição. O implante, o que vem a ser o implante? O implante tem que usar o próprio osso da mandíbula, é isso? É alguma coisa que é presa no osso? Não. Sim. Nós temos até um filme pra gente falar em cima. Tem. Olha, o implante, ele tem que ser colocado dentro do osso, porque ele vai fazer, às vezes, da raiz perdida. Então, olha ali, o dente foi extraído, foi perdido, e aí eu tenho o osso. Então, quando o paciente ele tem o volume ósseo suficiente para a colocação de um pino de titânio, ou o implante, você passa por uma cirurgia inicial para a instalação desses implantes e depois você faz a parte da restauração, que é a colocação da prótese. O pino entra no osso. Ele é parafusado ali? Parafusado. Parafusado. Como estamos vendo agora, ó. Sim. Ele entra ali. Ele faz primeiro a loja cirúrgica, vai alargando isso até o tamanho do implante que você viu previamente no planejamento através de tomografia. E aí você vai instalar o implante de acordo com o tamanho que você precisa na região que você tem. Muito bem. E aí depois de... Então, na verdade, o implante é isso. O implante é isso. O que vem, o dente depois já é o quê? Já é uma prótese depois? Então, o que o leigo chama de dente, para nós é a coroa. É o que você vê ali, é o sorriso. Então você olha uma pessoa e fala assim, ela está mostrando os dentes. Não, para nós é a coroa. Então, o implante faz, às vezes, da raiz perdida. Então, algumas vezes o paciente chega no consultório e fala, preciso colocar um implante aqui. Aí, quando você vai ver, tem uma raiz. Ele quebrou a coroa, a parte de cima. Mas a raiz está boa. Então, você faz um trabalho de prótese sobre raiz, não é implante isso. Então, o dente é o pino? O dente é o pino. Muito bem. A raiz, no caso. A raiz, no caso. O que você chama de dente, para nós é a raiz. É a raiz, muito bem. E quando se implanta, quando se coloca esse pino de titânio, titânio. Isso, né? Pela resistência, né, que se coloca um titânio. Porque você não pode colocar qualquer metal, né? Não, o titânio ele tem uma série de propriedades muito interessantes que quando o criador desses implantes, que era o Brånemark, ele percebeu, ele tem o que chama de osso-integração. Então, o único elemento que existe osso-integração é o titânio. O que é osso-integração? É quando a superfície do implante, ele é todo rugoso, é preenchido por osso. Isso é osso-integração. E é o motorzinho? Sim, é um motor. Não é o famoso. O famoso é um outro. É um outro. Esse daí vem no motor elétrico, que é um motor de implante, que ele todo com torque regulado, velocidade regulada. Toda a técnica, ela é preconizada dentro do motor de implante. Carlos, no nosso osso não tem a rosca. Não. E isso aí o que é? É um pino de rosca soberba que você vai pondo e não precisa ter a rosca? É mais ou menos. Antigamente havia até um macheador. Então você passava esse instrumento antes, fazia a rosca e depois colocava o implante. Aí com a tecnologia foi melhorando, tudo foi ficando melhor, o próprio fio de rosca do implante faz essa rosca no osso e trava por si só. E agora, depois é preciso um tempo para que isso fique solidificado? Precisa. Como você colocou um produto, um implante, né, de titânio dentro do osso, você precisa dar um tempo para que crie o osso
em volta desse implante. Porque se você olhar isso no microscópio, você vai encontrar uma distância entre o osso e o implante, que é preenchido por sangue, depois vem o osso e entra nas rugosidades da superfície desse implante. E é o que ocorre a osseointegração. Então tem um tempo mínimo, sim. Isso se solidifica que não se arranca mais. É difícil, hein? É bem difícil. Fica tão duro quanto a raiz de um dente mesmo. Sim, porque ele cria uma soldadura. Pensa assim. E aí, para você fazer o contratorque para tirar esse implante, é muito grande. E quanto tempo dura, hein? Qual o tempo de vida de um implante, tempo de vida útil do implante? Depende muito de como que o paciente cuida da boca. Por exemplo, se o paciente utilizar higiene correta, ir ao dentista periodicamente, tomar esses cuidados, isso fica indefinidamente. Ah, é? Mas se ele começar a não cuidar da higiene, todos os problemas que você tem em volta de um dente, você também tem em volta de um implante. Mas pode ter cárie, inclusive? Não, cárie não. Cárie não mais. Mas você vai ter problemas periodontais. Cárie é feito em cima de estrutura dentária. Do dente. Mas que é um problema periodontal? Gengiva. Então, placa bacteriana, tártaro. Se você não cuidar para não ter o tártaro em volta de um implante, ele vai ter os mesmos problemas que um dente comum. Mas é um cuidado especial ou é o mesmo cuidado que eu tenho com todos os dentes? O mesmo cuidado. Quando você faz a higiene, você vai passar o fio dental, vai escovar o dente, vai fazer o bochecho com o seu colutório de preferência. Os mesmos cuidados. Doutor, já ouvi falar que após escovar os dentes, fio dental e tal, é bom, vez ou outra, fazer uma massagem na gengiva com o dedo. É bobagem isso, não? Não vejo necessidade. Não tem necessidade. Não vejo necessidade disso. Muito bem. Bom, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter 3, 4, 5 indefinidos implantes na boca? Não, tem que ter até no máximo 32, né? Muito obrigado. No máximo. Muito obrigado. Mais que 32 já vai começar a dar um outro problema. Você vai ter que colocar um aparelho para largar, né? Mas você sabe, não é assim. Muita gente acha que, olha, eu tenho que colocar 32 dentes na boca. Não. Depende muito de como é que o paciente está com os seus problemas. Então, quando o paciente chega no consultório, a gente pede imagens, faz modelos e faz um planejamento para ver o que é possível ser feito nesse paciente. Aí você pode usar enxerto ósseo quando não tem osso, você tendo o osso pode colocar o implante, enfim, o que pode ser feito? A reabilitação oral, ela pega essa boca que tem problema e vê o que é possível ser feito, aonde que dá para eu chegar. Entendeu? Você falou implante ósseo, enxerto ósseo. Como assim? Quando você viu nessas imagens aí do desenho da colocação do implante, se no leito ósseo eu não tenho osso suficiente, volume suficiente para a colocação de um implante, eu sou obrigado a lançar mão de um enxerto ósseo. E aí tem as mais variados tipos. Então, por exemplo, olha como está aí. Você perdeu o elemento dentário. Com o passar do tempo, você vai perdendo o osso. Isso é natural. Isso é natural. Aí quem não tem o dente. Quem não tem o dente. Tá. Então, nesse local, você vai tendo essa deiscência, tá vendo? Vai ficando fino. Então, nesse lugar, dá para colocar um implante? Não. Então, o que a gente faz? Lança a mão de enxertos ósseos. E aí sim, que tipo de enxerto? Aí depende de cada situação. Sim, mas esse enxerto que é osso do cidadão que você coloca ali? Sim. Da própria pessoa? Sim, você remove de um lugar da boca e transfere para outro. Da boca. Da boca. Entendi. Entendeu? Bom, entendi, mas é complicado, imaginei, né? Porque você vai ir ao lugar que você vai tirar um pedaço. É um pedaço mesmo. São lascas de osso? Você vai, geralmente isso é tirado lá do ramo da mandíbula ou aqui na frente onde é o queixo. Tá? Então você faz uma janelinha, desenha o tanto que você precisa, remove aquele pedaço de osso do paciente, que é um osso autógeno, quer dizer, é dele mesmo, e transfere para aquela região que está faltando. E como é que dá essa liga, doutor? Então, aí você faz a colocação de um parafusinho, ele trava ali dentro, fecha essa loja toda cirúrgica e aguarda o tempo em que esse pedacinho de osso, esse enxerto ósseo, vai encaixar, vai grudar de novo com o leito ósseo do paciente. E aí aquele parafusinho você remove. Aí na hora da colocação do implante, na mesma sessão,
Você abre tudo aquilo, remove aquele parafuso que segurou o enxerto, o bloco, e faz todo o procedimento para a colocação do implante. Começa a pensar aqui, Carlos, aquele dentista velhinho que me atendeu lá quando eu tinha 9 anos de idade, se ele hoje estivesse vivo, seria algo assim assombroso, porque era inimaginável há tempos atrás algo nesse sentido. E eu vou dizer para você mais, olha, da mesma forma que nós estamos conversando que isso é inimaginável para esse dentista velhinho, mais para frente, eu diria a você, daqui 100 anos, nós vamos estar conversando sobre a colocação de célula-tronco. Para refazer o dente. Eu acredito muito, sem sombra, para mim, sem sombra de dúvida, que o tempo de implante, como nós conhecemos, está com os dias contados. Só que nós não vamos pegar isso, Roberto. Ufa, porque não, nós não vamos pegar isso. Não vamos pegar isso. Não quero ter Mas que a ciência, ela vai, a cada tempo que passa, mostrando coisas novas. E a gente tenta colocar aquilo que é mais natural. Então, o estudo de célula-tronco, daqui a 100, 150 anos, vai ser uma realidade sem sombra de dúvida. Olha, doutor, eu faz 2 anos que eu recebi a sobremesa da vida, que é uma neta, né? Que bom. Que é uma coisa maravilhosa. No nascimento, eu não sabia, já se guarda célula-tronco do cordão umbilical. Do cordão umbilical para uma necessidade. Uma eventualidade. Eventualidade. A gente guarda, mas não quer usar. Com certeza. Né? Mas com certeza. Sim. Interessante, mas isso aí é uma coisa realmente muito, muito interessante. O Carlos, existe incidência maior de num determinado dente, que, olha, dá muito implante nesse dente e tal. Existe isso, não? Roberto, dá. Geralmente é o primeiro molar. Qual que é o primeiro molar? O primeiro molar na sua netinha. Ela está com quanto tempo? Ela está com 2 anos. 2 anos. Então, por volta dos 6 anos, então entre os 5 e os 7 anos, vai surgir o primeiro molar, que vai ser um dente grandão. Então, se você olhar, está com 2 anos... Embaixo ou em cima? Os 4. Os 4 dois... aparecem, tá? Então, quando você tiver lá por volta dos seus 6 anos, a sua netinha, entre os 5 e os 7, olha na boquinha dela. Ela vai ter os 20 dentes descidos, né, os dentinhos de leite, e atrás deles vai aparecer um bitelão, que é esse dentão. Como ele é o mais antigo, é o mais velho, é o que mais sofreu, o que mais tempo está na boca... E é o que mais castigado para mastigar as coisas. É o que mais mastiga, exato. Então, geralmente, esse é o primeiro a ter problema. Não necessariamente, mas é o primeiro. São os primeiros que aparecem. É normal. Olha a coincidência. É o implante que eu fiz, exatamente. Olha só. Então, é isso aí. Estou percebendo aqui, estou passando a língua dele aqui. É ele. Já estou percebendo. Aliás, é uma coisa muito interessante, né? Bom, eu troquei, na verdade era uma ponte fixa que trocou. Hoje não se faz, ainda se faz ponte fixa? Faz, normal. Faz. Mas mas eu achei que tinha que ter trocado, eu resolvi, troquei e tal. E o mais interessante de tudo é que é o seguinte, é como se você não sentisse nada, nem perceba, uma coisa normal, como se fosse um dente mesmo da gente. A ideia é essa. Quando você fala, se faz ainda ponte fixa, faz, Alberto. Eu lá no consultório, eu tenho, por princípio, não desgastar os dentes. Então, antigamente, você não tinha opção. Quando eu me formei, em 89, não tinha essa opção. Então, você perdeu um elemento, vai fazer canal, vai fazer uma ponte de 3 ou 4 elementos, enfim, desgastando. E o paciente sempre vem com aquela pergunta, doutor, eu vou perder 2 para ganhar 1. Verdade. Mas com o implante, é isso daí. Você põe e não perde os elementos. Então, assim, se você tem os dentes vizinhos a esse espaço criado pela perda do dente, os vizinhos estão muito destruídos e a pessoa tem paura de fazer implante, faz a ponte. Faz a ponte. Mas se está íntegro, faz o implante. Faz o implante. Doutor, nós estamos já em cima da hora, temos mais uns 2 minutinhos. Eu quero que você fale um pouquinho do tratamento aí, do tratamento a laser, além do clareamento dentário. Então, agora vai ter um congresso da Uniodonto e vai ter um pessoal falando exatamente sobre o clareamento, que é uma novidade apenas com luz. Mas isso está lá e nós vamos conversar. Mas a questão de clareamento é uma questão assim, precisa, se você acha que não está bonito, faça. Mas não é uma indicação, isso não é saúde, não. Isso daí é um desejo da pessoa. Apenas. É estético. E o laser, né, é para tratamentos
terapêuticos. Isso é terapêutico, não é para fazer clareamento, não existe isso. Entendi. Então, o paciente tem alguma inflamação, alguma coisa, você usa o laser e ele vai te ajudar, mesmo na ATM. O paciente chega com dor na ATM, eu utilizo o laser no consultório para diminuir essa inflamação. Tá. Entendeu? Bom, o clareamento também tem certa... há um ponto que eu acho muito interessante. Às vezes você vê uma pessoa de idade, bem de idade, e que tem condição, aí você olha, ela tem dentes de 20 anos, tudo clarinho, branquinho e tal. Não sei, eu acho que deveria haver uma coloração diferente. Você não pode deixar extremamente branco. É como se você tivesse 90 anos e cabelo todo preto, sobrancelha toda preta, bigode todo preto. Não tem sentido, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Eu também concordo com você, mas vai falar isso para um paciente que não concorda. Que ele quer Então, aquele estética, Alberto, é aquela história. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Bonito lhe parece. Então, é antigo, mas não adianta. Eu tento convencer o paciente e mostrar que, olha, veja por esse lado. Mas às vezes eles vêm e falam, eu quero aquele branco, homo total, não quero... E não adianta. Não adianta, então. E é estético, não é saúde. Se é saúde, é função, é uma coisa. Mas quando é estético... Não é saúde, mas não prejudica também. Não, de jeito nenhum. Não. Problema. Até dá uma autoestima melhor. Dr. Carlos Eduardo Botelho, meu amigo, um dos caras de uma gentileza toda a prova, uma simpatia, e agora mostrando aqui também de uma capacidade, conhecimento muito grande. Fiquei muito feliz de trazê-lo aqui, já estava já há algum tempo para a gente vir aqui, né, dos nossos encontros na confraria de quinta-feira, hoje deu certo e nós ficamos muito felizes em recebê-lo. Olha, Alberto, fico eu muito mais feliz por ter dado um convite e toda vez que você precisar e quiser, será um prazer imenso voltar aqui. Muito bem. Tá. Gente, conversei aqui com meu amigo Dr. Carlos Eduardo Botelho, especialista em reabilitação oral. Vou narrar futebol neste final de semana pelo meu aplicativo, o aplicativo Alberto César. Baixa aí no seu smartphone que é de graça, não custa nada, tá certo? Hoje, sexta-feira, então vamos lá. É dia de afrouxar o nó da gravata. Ufa, que delícia, hein? Saúde, paz, alegria, bom final de semana. E a gente volta na segunda, tá bom? Tchau, gente. Vambora, doutor? Vambora. Vamos lá. Vambora.